Imagine um homem simples, filho de um camponês da tribo de Benjamim. Alto, forte, de aparência imponente, o tipo de pessoa que faz multidões se calarem apenas com sua presença. Esse homem foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta, aclamado pelo povo, coroado como o primeiro rei de Israel. Mas sua história não termina em glória. Ela termina em sombras, num campo de batalha, num silêncio aterrador e com um grito de desespero que ecoou até o mundo espiritual. Este é Saul, o rei escolhido que foi abandonado por Deus, um trono ungido que se transformou em maldição, uma mente dominada por vozes e um coração que, ao perder o favor divino, buscou respostas entre os mortos. Antes de seguirmos por esses caminhos antigos e enigmáticos, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Aqui, revelamos os mistérios ocultos da Bíblia. Saul não nasceu para ser rei. Na verdade, Israel nem tinha reis. Era governado por juízes, e o próprio Deus era considerado soberano. Mas o povo se cansou. Queria um líder humano, um guerreiro visível, um símbolo de poder, como as nações vizinhas. Deus permitiu, e foi então que o profeta Samuel recebeu a ordem: ungirás um homem da tribo de Benjamim. E esse homem era Saul. Ele não era apenas bonito, era imponente, um cabeça mais alto que todos os israelitas, mas também era inseguro. Escondido entre bagagens no dia da coroação, aclamado pelo povo, mas temeroso em seu íntimo. Mesmo assim, Deus o capacitou. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Saul profetizou, venceu guerras, libertou Jabes-Gileade e, por um tempo, foi um rei exemplar. Mas o problema nunca foi o trono. O problema era o coração de Saul. A queda de Saul não foi repentina. Foi uma rachadura lenta, quase imperceptível. Primeiro ele desobedeceu em Gilgal. Samuel havia dito: espere 7 dias até que eu venha oferecer o sacrifício. Mas o povo estava impaciente. Os inimigos cada vez mais próximos. E Saul cedeu à pressão. Ofereceu o sacrifício ele mesmo. Minutos depois, Samuel chegou. O profeta olhou nos olhos do rei e sentenciou: procedeste loucamente. Teu reino não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. A partir dali, Saul governaria, sem a presença de Deus. Mas ele ainda teria uma segunda chance, uma missão: destruir os amalequitas, inimigos antigos de Israel. Destrua tudo, ordenou o Senhor. Homens, mulheres, animais, nada deve sobreviver. Mas Saul poupou o rei Agag e o melhor do gado. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar. Foi para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o profeta respondeu com uma das frases mais duras da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A partir desse momento, Deus rejeitou Saul, e Samuel nunca mais o viu com alegria. Saul ainda era rei, ainda usava a coroa, ainda comandava o exército, mas o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, e o que entrou em seu lugar foi algo terrível. Um espírito maligno enviado por Deus começou a atormentá-lo. Saul mergulhou em crises, explosões de raiva, momentos de fúria incontrolável. Era um rei, ouvindo vozes. Foi nessa fase que surgiu Davi, o jovem músico que tocava a harpa e acalmava os demônios do rei. Mas com o tempo, Davi cresceu em popularidade. Matou Golias, conquistou o coração do povo, e o coração de Saul se encheu de inveja. Davi matou 10 milhares, e Saul apenas 1000? A partir dali, o rei passou a persegui-lo como um animal selvagem. Tentou matá-lo com lanças, mandou caçá-lo pelas montanhas, eliminou sacerdotes inocentes só por ajudarem Davi. Saul não era mais o mesmo. O rei que havia sido ungido
Agora era uma sombra, dominada por paranoia, ciúmes e medo. O fim estava próximo. Os filisteus se preparavam para uma batalha decisiva. Saul, desesperado, procurou a Deus. Oráculos, profetas, Urim, silêncio absoluto. Deus já não falava com ele. E então, Saul tomou a decisão mais obscura de sua vida. Disfarçado, à noite, foi até Endor. Lá, procurou uma mulher, uma necromante proibida por lei, e pediu: traga-me Samuel. O profeta já estava morto, mas algo, ou alguém, apareceu. A mulher ficou aterrorizada, e Samuel, ou o espírito que se fez passar por ele, disse: amanhã estarás comigo, tu e teus filhos. Saul caiu ao chão, sem forças, sem saída, sem salvação. Na manhã seguinte, o exército de Israel foi massacrado. Jonatas, o filho fiel de Saul, morreu em combate. E Saul, ferido sem honra, implorou ao seu escudeiro: mate-me, antes que os filisteus me humilhem. Mas o escudeiro recusou. Então, o rei caiu sobre sua própria espada. O corpo de Saul foi mutilado, sua cabeça enviada como troféu, seu corpo pendurado nos muros de Bet-Sean. Assim, terminou o primeiro rei de Israel, um homem escolhido, mas que escolheu se afastar, um trono abençoado, que se tornou um altar de tragédia. Saul não era um vilão desde o início, era humano, cheio de potencial, cheio de fé, mas a pressão, o medo e a desobediência o levaram por um caminho sem volta. Deus o ungiu, mas não o obrigou a permanecer fiel. E quando Saul parou de ouvir a voz de Deus, começou a escutar outras vozes. A queda de Saul nos ensina que dons espirituais não garantem um coração obediente e que é possível começar ungido e terminar rejeitado. A pergunta que fica é: quem estamos ouvindo? Deus ou os sussurros do medo, da inveja, da insegurança? Agora, comente aqui. Você já conhecia a história de Saul? E o que você acha que foi aquele espírito que apareceu? Era mesmo Samuel? Nos vemos no próximo vídeo.